Vamos ler um texto muito conhecido, na verdade dois. Mateus capítulo 14, versículo 20. Obrigado, Jesus, pelo seu povo aqui reunido. Pode colocar a partir do 22. Bem, aqui a gente tem aquele episódio, logo após a multiplicação dos pães, né? As pessoas queriam ordenar Jesus, colocar Jesus na condição de rei, mas ele dispensa essa proposta. Ele obriga os discípulos a entrarem no barco, e aí a gente vê algo muito interessante acontecendo. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Diga comigo, o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, cerca de meia-noite, se eu não me engano, é isso, né? A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, diga comigo, medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vamos ler junto esse último versículo? Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Espírito Santo, nós oramos e pedimos a sua graça sobre nós, que a nossa atenção esteja completamente e totalmente voltada à sua palavra, e que o favor dela possa abençoar os nossos corações, a nossa vida de uma forma geral, a nossa vida de uma forma integral. Que a sua bondade nos visite hoje. O Senhor oculta essa palavra de sábios entendidos, mas revela aos seus pequenos. Nós queremos, Senhor, e precisamos, carecemos da revelação da tua palavra, da tua verdade sobre nós. Dai-nos o pão desse dia, dai-nos o pão dessa noite, para que ele mude as nossas vidas, as nossas biografias, para que ele nos ajude a obedecer a tua ordem sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O outro texto também muito conhecido é o texto de João, capítulo 16, versículo 32 e 33. João 16, 32 e 33. Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo não estou só, porque o Pai... Vamos ficar nesse versículo, olha só o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, olha, lá Jesus estava orando sozinho, certo? Jesus havia deixado os discípulos haviam tomado um rumo para chegar do outro lado, e Jesus foi orar sozinho. Aqui, no mesmo contexto, digamos assim, da ordem que ele dá acerca de uma postura interna, ele está anunciando, ele diz, olha, vai chegar um tempo que vocês vão espontaneamente tomar essa embarcação e me deixar só. Lá Jesus teve que obrigar eles para colocar eles no barco, para que eles fossem para onde Jesus estava mandando. Aqui Jesus está dizendo, olha, vai chegar um tempo que eu não vou ter que obrigar vocês vão me deixar sozinho, vocês vão ser dispersos pela terra, cada um de vocês. E a história dos discípulos é muito interessante. Há um livro chamado 12 Homens, uma Missão, e ele fala um pouco sobre o destino de cada discípulo, o rumo que cada discípulo tomou. Jesus está dizendo, vai chegar um tempo que eu vou ficar sozinho. Entretanto, apesar de estar sozinho, não estou só, porque o Pai está comigo. Aí o versículo 33, ele diz um versículo muito conhecido de todos nós: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. Bem, qual é o ponto em comum nesses textos? O ponto em comum é que em ambos Jesus fica sozinho, em ambos os discípulos de alguma maneira estão distantes de Jesus, e Jesus mesmo estando distante de todos diz, eu não estou sozinho. Mas em todos esses textos, em todas essas passagens, a recomendação dada por Jesus é a mesma: tende o quê? Diga forte, bom ânimo.
Então eu queria conversar um pouco sobre isso. Muito diferente do que a gente imagina, ânimo na Bíblia não é ser uma pessoa feliz, não é ser uma pessoa, extremamente extrovertida, extremamente para fora, extremamente falante, extremamente sorridente. É um pouco diferente. Frequentemente associamos ânimo com estar disposto ou motivado, mas o seu significado não diz a mesma coisa. Segundo o dicionário, ânimo representa um excesso de coragem e de força. Diga comigo, excesso de coragem e força. No caso, é possível que uma pessoa esteja cheia de coragem para realizar algo, mas não necessariamente feliz ou animado. Você pode estar cheio de coragem, mas a lágrima pode estar correndo do seu rosto. Você pode estar derramando lágrima, você pode estar ajoelhando e querendo morder o chão, mas você está cheio de coragem. Como imaginamos que uma pessoa animada, ou que uma pessoa que carrega bom ânimo deveria estar? Normalmente, essa pessoa sorridente, alegre, para fora, mas é esse excesso de força e coragem. Em hebraico, a palavra ânimo é shazak, que significa fortalecer, prevalecer, tornar-se forte, ser corajoso, resoluto e persistente, ser ou ficar firme, seguro, sustentar. Por isso que ter bom ânimo não é uma mera opção. O que esses textos nos trazem é que bom ânimo, e demais outros textos que a gente vai avaliar, é que bom ânimo não é uma opção, é um mandamento. Ter coragem, ter força, ser resoluto, ser persistente, essa é uma postura indispensável, inegociável no contexto da vida na fé. Você pode até não ter sorrisos para apresentar, você pode até, não ter muito ânimo aparente para poder demonstrar e oferecer para as pessoas. Talvez a única coisa que você está tendo é lágrimas, mas coragem, disposição de continuar, disposição para seguir em frente. Essa não é uma mera opção, é um mandamento de Deus para você. É um mandamento, é uma ordem. Ao longo da narrativa bíblica, a gente vai percebendo a importância e como Jesus nos motiva para que o nosso coração seja essa fábrica de bom ânimo. E a gente vai entender que essa não é meramente, uma virtude dada por Deus a nós. Não, o seu coração precisa fabricar bom ânimo. Tende bom ânimo. É você quem fabrica, é você quem produz, é você quem gera bom ânimo para continuar andando e caminhando. A psicologia de Jesus não é baseada em PNL, a psicologia de Jesus não é baseada em métodos. A psicologia de Jesus, ela não traz para nós exercícios de respiração, ele desembabaca a nossa vida humana, e ele atribui a nós a responsabilidade. Ele diz: olha, levanta e anda, levanta e anda. Mas a gente está esperando um anjo agitar as águas, a gente está esperando que alguém nos carregue no colo, nos braços, de uma forma romântica, e ele desembabaca todo esse nosso romantismo. Ele diz: levanta você e anda. Ele está trazendo para a gente a clareza do que a vida de fato representa. Ele está dizendo: olha, no mundo vão haver tantas aflições, mas você precisa continuar e se manter corajoso. Tenha bom ânimo. E o levanta e anda soa aparentemente insensível por parte de Jesus, porque é uma fala dada a um homem que está há 38 anos enfermo e não tinha ninguém, um homem sozinho. Diante de todas as perguntas que Jesus poderia ter feito para aquele homem, Jesus faz a pergunta com todo respeito. Olha só, internet, em nome de Jesus, com todo respeito à pessoa de Jesus, mas a pergunta de Jesus é uma pergunta aparentemente idiota.
Como é que um cara que está deitado no lugar da cura anseia ser curado? E Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Mas a pergunta de Jesus é justamente, sabe, na contramão de todas essas estratégias e todo esse romantismo que as pessoas usam para nos estimular, para mudar o nosso comportamento, para ficar refém de algum método, de alguma forma, de algum padrão, de alguma babaquice. E algumas ciências são até úteis, mas se você aprender com a pedagogia de Jesus, sabe, nada vai substituir isso no seu coração. Você vai entender aquilo que Jesus liberou sobre nós e aquilo que nós representamos diante da presença dele. Você não é o que as circunstâncias dizem que você é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que a definição de classe diz que você é. Você é aquilo que você é diante de Deus. Portanto, como Jesus te olha a partir desse prisma, Ele diz para você: tenha bom ânimo. Ele diz para você: levanta e anda. Porque Ele sabe que você pode. Porque Ele sabe que essa força está dentro de você. Sabe, não foi você que decidiu com suas mãos. Preste atenção. Não foi você que decidiu com as suas mãos pegar o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não foi você que decidiu com suas mãos trilhar um caminho de pecado. Não foi você que decidiu com as suas mãos se render a uma determinada tentação. Use o mesmo poder que você usa para se envenenar. Use esse poder para viver, para decidir pela vida. Foi você que decidiu comer o fruto, então decida viver. Foi você que decidiu se prostrar, então decida se levantar. Foi você que decidiu trilhar um caminho de queda, agora levanta, usa essa mesma força dessa decisão, levanta daí e trilha um caminho de vida. Bom ânimo é você que tem, ninguém te dá. O mesmo poder que você usa para ficar deprimido, use esse mesmo poder para se levantar, mesmo que deprimido. Mas à medida com que você for andando, a coragem vai sucumbindo essa depressão, essa ansiedade e todas essas crises. E essa força motora que existe em você vai projetando você para o caminho que Deus quer que você ande. Bom ânimo você tem, é você quem tem. O poder que você usa para desistir, usa para insistir. Tem alguém aqui comigo? Diga para quem está do seu lado: insiste, irmão. Tudo está no campo da decisão e dessa virtude invisível chamada escolha. Você é resultado delas, você é resultado das suas escolhas. Você é hoje o que você escolheu ser ontem. Você está exatamente no lugar que a sua escolha compõe o seu amanhã. E ninguém, absolutamente ninguém, pode escolher por você. E sabe o que comprova a qualidade da educação? Eu e a Josi conversam muito isso. Meus filhos estão ficando adolescentes, estão começando a elaborar as expectativas deles. Porque antes, quando o filho é criança, você consegue moldar a expectativa dele. Ele quer ir para o shopping, ele tem 4 anos, ele quer ir para o shopping. Você leva ele para a praça, ele se diverte igual, é ou não é? Mas vai chegar uma hora que ele consegue elaborar as expectativas que ele tem. Ele consegue, ele consegue ditar, ele consegue dar rumo para aquilo que ele quer, para aquilo que ele deseja. E aí você tem que tomar um cuidado, abrindo um parênteses, você tem que tomar um cuidado para não produzir um excesso de frustração na vida dos seus filhos. Porque isso acontece, nunca dá. Mas a escolha, ela comprova a qualidade da educação que você deu. Nossos filhos, a gente não precisa mais, eu digo isso para a glória de Jesus, muito fruto do trabalho da Josi como mãe, presente, muito mais presente que eu. Mas os nossos filhos, a gente não precisa falar para eles o que eles não podem ver na televisão. Eles escolhem coisas que eles podem ver. Inclusive a Bebel escolhe uns vídeos muito chatos, sempre com uma lição de moral, uns americanos, umas dublagens mal feitas, mas sempre tem uma mensagem. É bem piegas, bem clichê, mas é a escolha dela. E a escolha que o seu filho faz, naturalmente comprova o tipo de educação que ele recebeu.
A escolha que você faz, essa decisão invisível que você toma, naturalmente comprova aquilo que você entregou para os seus filhos. Então, escolha é algo que você não consegue isentar o ser humano. Por mais que você o defenda, por mais que você o proteja, essa decisão é dele, amém? As escolhas são dele. Então as escolhas, você é resultado das suas escolhas. Eu costumo dizer que uma escolha certa pode conduzir um mendigo a virar um rei. Você acredita nisso? Mas uma escolha errada também pode produzir essa decadência. Ao contrário, um rei pode virar um mendigo. Diga comigo, escolha. Sabe, mas nós viramos seres emocionais, e a gente fica necessitando de emulações, a gente fica necessitando de coisas que talvez a vida não vai nos dar, e a gente fica dependendo de estímulos, sabe, para poder fabricar isso, que não corresponde meramente ao outro, mas a nós. É a nossa capacidade de seguir em frente, é a nossa capacidade de não se prostrar, é a nossa capacidade de não desistir, é a nossa capacidade de seguir em frente, de perseverar até o fim. A gente fica esperando que alguém nos diga algo, algum tipo de palavra de afirmação, e a gente se torna refém das pessoas. A gente se torna refém de alguém que nos coloque no tanque. A gente se torna refém de alguém que nos diga, sabe, aquilo que a gente sabe que tem, mas alguém precisa nos dizer. E eu não estou dispensando, sabe, o hábito e a necessidade de um lar, por exemplo, de que as pessoas se elogiem e reconheçam as virtudes e o talento que cada um tem. Mas e o dia que isso não acontecer? Sabe, se o elogio é que te move, a crítica vai te parar. Se é o estímulo dos outros que move e movimenta você, a crítica vai matar você. Hoje a gente lidar com uma geração tão fraca, irmãos. As pessoas se oprimem, sabe? Eu não sou a favor do cancelamento na internet. Deus me livre e guarde. Há pessoas aqui que são públicas aqui, a gente sabe quanto isso enche o saco. Mas irmãos, o que você prefere? Ser cancelado na internet ou ser apedrejado em praça pública? O que você prefere? Ser apedrejado na internet ou que as pessoas cortem sua cabeça no meio de uma praça? O que você prefere? Ser cancelado na internet ou ser entregado para os leões devorarem sua carne? O cancelamento existe desde que o mundo é mundo. Caim matou o seu irmão e ele não tinha smartphone. Caim não tinha celular, Caim não tinha estímulo externo para fazer o que fez. O cancelamento existe porque a inveja está presente no mundo, a contradição está presente no mundo. E o grande problema é que algumas pessoas não entenderam que é o coração dela que precisa fabricar bom ânimo, que Jesus não foi romântico com aquele homem, ele simplesmente disse: levanta e anda. Porque existe força em você para isso. Porque você pode sair desse lugar. Porque você precisa sair desse lugar. Porque você acessou todos os males que você está colhendo com as suas próprias mãos. Então usa essa mesma força para trilhar o caminho de vida, para trilhar o caminho de êxito, para trilhar o caminho que o Senhor apontou. Nós não precisamos de emulações. Jesus nunca usou nenhuma técnica de PNL. Jesus nunca usou, sabe, técnicas que as pessoas usam hoje para convencer você de que você tem que continuar indo para frente. Não, você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Ei, você nasceu para dar certo. E o mundo, ele é um mundo muito mais carregado de desistentes do que de fracassados. O que tem mais no mundo? Gente que desistiu ou gente que fracassou? Então você não precisa de estímulos. Ah, pastor, mas eu não tenho ninguém. Ah, pastor, mas ninguém reconhece meu trabalho. Ah, pastor, mas eu faço. Ninguém me ama, ninguém me aceita, ninguém me dá oportunidade. Irmão, cria a oportunidade, levanta desse lugar. Você pode. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um projeto na sua vida. Começa a acreditar em tudo isso e transforma o seu coração numa fábrica de bom ânimo. E aí você consegue seguir, aí você consegue avançar. Sabe, as frases de hoje em dia,
Você não está com vontade de ir? Não vai. Seja você mesmo. Eu decidi ser eu mesmo. Aí depois de velho, o cara vira ele mesmo. Depois de ganhar o dinheiro da igreja, fazer a agenda na igreja, fazer o nome na igreja, ganhar o dinheiro da noiva de Jesus, agora eu decidi ser eu mesmo. Ah, vai! Seja feliz. Não, irmão, nem sempre. Deus não tem compromisso com a nossa felicidade. Deus tem compromisso com o propósito dele, com a verdade, com a palavra. E nem sempre a palavra vai ser mel com açúcar. Vai ter hora que você vai ser levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, e você vai sentir fome, não vai ter pão, e o diabo vai te estimular. Sabe como esse mundo de hoje em dia, eu não quero ficar falando, que eu não quero desprezar nenhuma ciência, mas esse mundo vai ficar falando: transforma essas pedras em pães. Você é um filho de Deus. Para que o nosso coração vire uma fábrica de bom ânimo, a gente precisa se desvincular dessa fé que não é emocional. Não é o que eu sinto que me move, não é pelo que eu sinto, não é pelo que eu ouço, não, é pelo que eu creio. O justo viverá pela fé, e a fé é a certeza do que eu não vejo e a convicção daquilo que eu espero. A fé é o firme fundamento da minha relação com Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. Deus pode até te amar, mas não gosta de você. Sério? Não. Deus faz acepção de pessoa? Não, mas faz de atitude. É para os seus íntimos que Ele revela os seus segredos. São para os justos que Ele tem prazer na alma dele pela forma como aquele caminha. Tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal, que teme a Deus. Tem gente que está esperando alguma coisa acontecer, algum anjo, e aí está 10 anos expulsando os mesmos demônios. Não sai do lugar, não rompe, não prospera, não cresce, não avança. Sai daí, irmão. Toma o seu leito e anda. Sabe, não vai vir um anjo do céu. Tem um Jesus parado na sua frente, dizendo: meu filho, se você entender como eu te vejo, minha filha, se você entender como eu olho para você, sai desse lugar, porque existe força em você para isso. Entende? Bom ânimo é você que tem. Não, mas você não está com vontade. Faz o que você quer. Faz o que você quer. Que geração, irmão? A geração que não come carne, nem todos, né? Mas boa parte da geração que não come carne é a mesma que assina, aprova o aborto. É a geração que defende a natureza, mas é a geração que mata a vida no ventre. Por quê? Porque essa geração só faz o que quer. E a gente comprou essa ideia de que alguma coisa precisa acontecer. A gente precisa sentir um arrepio no braço. O culto? Não senti. Fazer igual o menino que perguntou para o pastor: pastor, o que vai acontecer amanhã, no domingo, no culto? Falou: o culto. Não, mas de diferente. Falou: o Batman vai vir com a Mulher Maravilha montado num cavalo branco. Porque a gente aderiu a essas emulações, ao PNL, a todas essas técnicas. E alguém pregando num tom de voz certo, um pé de certo, um jeito, irmão, Ai. Deus não te vê como um menino eterno, Peter Pan. Deus te vê como um soldado. Deus quer oferecer para você um ringue, um campo de batalha, lutar as lutas de Deus, guerrear as guerras de Deus. Por isso tem de bom ânimo. Fabrica bom, mas eu não quero ir. Mas eu vou. Mas você não quer ir, por que você vai? Porque quem está me esperando precisa que eu vá. Eu vou. Pois eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu a ser desqualificado. Aquele que quer vir após mim, você sabe. Aquele que quer vir após mim, não há vida cristã sem negue-se. Não há, não existe. Não há possibilidade de seguir Jesus sem isso. Essa é uma decisão indispensável na vida cristã. E não é pesado, pesado é o pecado, como a gente falou semana passada.
Não há, não há, não há, não há. É por isso que ter bom ânimo não é uma mera opção, é um mandamento. Tem de bom ânimo. Coloca pra gente Josué capítulo 1, verso 9. Josué capítulo 1, verso 9. E a gente vai ler algumas referências agora. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Coloca no verso 9 na versão NVI, por favor. Não fui eu que te ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor teu Deus está com você por onde quer que andar. Sabe, a coragem, coloca pra gente 2 Crônicas 32, 7. 2 Crônicas 32, 7. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, porque por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Coloca pra gente Mateus capítulo 9, verso 2. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em uma cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Olha para quem está do seu lado e fala: bom ânimo é você que tem. Mateus capítulo 14, verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Coloca pra gente Atos capítulo 27, verso 22. Mas agora recomendo que tenham, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Vamos ler alguns versículos para frente. Acho que até o 26 eu anotei aqui. Pois ontem à noite apareceu um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando. Deus lhe deu a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenha, senhores, creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Vai tudo acabar, vai tudo destruir, mas tenha bom ânimo, tenha um ânimo, porque tudo que Deus disse vai acontecer, porque tudo que Deus prometeu vai se cumprir, porque tudo que Deus liberou sobre a sua vida é uma realidade. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Eu estou chapado aqui, irmão. Canta aí, Fábio, canta, adora aí, Fábio. Pois Deus, levanta suas mãos aí. Levanta e em louvor te adorar. E o meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. No meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Sabe o lugar que Jesus atravessa, de onde ele saiu, tem mais ou menos 21 quilômetros de largura, uma diagonal na direção do Quênia. Imagina, eles já tinham andado bastante.
cerca de 50 metros de profundidade. Sabe, o bom ânimo vai te fazer vencer situações desafiadoras, talvez você está vivendo elas agora. Jesus não nos deixou desavisado. Jesus não produziu emulações e uma jornada, sabe, emocionada para a gente. Ele diz: olha, vocês vão ter aflições, mas eu preciso que vocês tenham coragem. Eu preciso que vocês sejam persistentes. Eu preciso que vocês resistam. O dia mau vai vir, a enchente vai vir, o fogo vai vir, tanta coisa vai vir. Pais, quantos aqui são pais? Você precisa transmitir essa consciência para o seu filho. Em uma geração tão fraca, e é uma bênção, eu acredito nessa geração, irmãos. Eu trabalho por ela, eu luto. A gente se desgastou esses dias para dar um recado para essa geração. Sabe, irmãos, pelo amor de Deus, tem um tipo de live aí agora, parece que aquilo é doideira. As pessoas estão drogadas. Café, milho, adoro milho. Que porcaria. Gente do céu, a gente chegou no fundo do poço, gente. Não tem mais fundo para ir, gente. Não existe, não pode ter um lugar mais fundo que esse. Mais idiota, mais burro, e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas estão vendo aquilo. Sabe, no meio cristão, hoje eu vi um vídeo de um cara dizendo que uma galinha orou por ele, que as galinhas começaram a orar em língua, e uma galinha estendeu a asa. Um pastor falando isso, uma galinha estendeu a asa, colocou a asa na cabeça dele, e a galinha começou a orar em língua, e o galo interpretava. Sabe, essa, gente, desculpa a palavra, mas essa é a desgraça desse tempo. Porque a gente precisa ser estimulado por coisas extraordinárias, quando na verdade, irmãos, a vida na fé, quando a gente olha para o céu, a gente descobre o chão da vida. É no bom dia que Deus se manifesta, é no boa tarde que Deus se revela, é no perdão que Deus se revela, é no sabor do café que a gente oferece gratidão a Deus. É na conta que você, de forma desafiadora, assume e paga cada centavo dela, e quando termina, levanta as mãos e diga: louvado seja Deus, porque eu venci. Deus nos deu carne e osso, Deus nos deu uma mente para usar. Por isso, a força que você tem para decidir pela morte, use essa força para decidir pela vida. A força que você teve para pegar o fruto do conhecimento do bem e do mal, use essa força para pegar o fruto da árvore da vida e comer ele todos os dias, para levantar e andar, para fabricar bom ânimo. Pais, filhos de pais sem bom ânimo não ficarão. Provavelmente não vão considerar seus conselhos. Provavelmente não vão. O bom ânimo é o chão mais saudável que eu posso oferecer a Deus e à vida. A Deus, aqueles os quais Deus me confiou a responsabilidade de cuidado. O bom ânimo é o terreno que eu posso oferecer a Deus e aqueles os quais Deus me atribuiu a responsabilidade de cuidar deles. Está difícil, mas meu pai vai dar um jeito. Está difícil, mas minha mãe vai dar um jeito. Sabe o que é bom ânimo? É a mãe que com 2 batatas faz uma janta, enxuga a lágrima e coloca a mesa, coloca os negocinhos na mesa, coloca os pratos, monta a mesa, e ninguém viu ela chorando. Ela está rindo, servindo a comida, e os filhos estão tudo comendo, e ela está feliz da vida, porque ela sabe que eu posso crer no amanhã, porque Deus está vivo. Sabe, irmãos, até quando
Jesus precisa dizer: sou eu. Até quando Jesus vai precisar dizer para a gente: ei, sou eu? Não é o diabo não, não é um fantasma não, sou eu. Eles continuavam com medo. Sabe por quê? Porque medo é vício. Tem gente que é viciada em medo, é viciada em ter medo. Medo é o que faz Adão esconder. Quando Deus pergunta: Adão, onde é que você está? Eu disse isso hoje de manhã, vou dizer de novo. O Deus que é onisciente, sabe de tudo. O Deus que é onipresente, está em todos os lugares. Cama lá no mais profundo do abismo ou no alto do monte, Ele vai estar lá. No vulcão ou no Himalaia, Ele está. Ele é onipotente, Ele pode tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Por que esse Deus não é um monstro? Por que com todas essas virtudes e poder Ele decide amar a gente que é cisco, que é frágil, que é fraca, que é inconstante como a gente, que é carregada de defeito como a gente? E esse Deus é tão bondoso que mesmo sabendo a resposta, Ele pergunta. Quando Deus quer nos abençoar, Ele nos faz perguntas. Eu vou repetir de novo, porque eu vou até colocar isso aqui no meu texto. Quando Deus quer nos abençoar, Ele nos faz perguntas. A gente acha que Deus nos abençoa com respostas, mas Deus nos abençoa com perguntas. Adão, onde é que você está? Deus sabia onde Adão estava? Responde para mim o mais alto que você puder. Por que Ele pergunta? Deus não quer que Adão responda. Deus quer que Adão se veja e perceba que ele não está mais na presença de Deus. Adão, onde é que você está? Porque na minha presença você não está mais. Se perceba fora da minha presença, Adão. Entenda que você não está mais na minha presença. Qual é a resposta de Adão? Eu tive. Medo é vício. Medo é o que faz você esconder da vida. Medo é a sua justificativa para os seus fracassos. Medo é vício. O fracasso é mais barato. Ser incrédulo é muito mais barato. Acreditar é que custa caro. Crer custa caro. Jesus distribuiu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um. Aquele que recebeu 1 talento fez o quê? Fez o quê? E quando Jesus se apresentou para ele, ele disse o quê? Tive medo e enterrei. Medo é vício. E hoje, em nome de Jesus, que o Senhor rompa todas as cadeias de medo na sua vida. Que você não viva como alguém refém do medo. O medo me impede de lutar, mas eu acordo a minha alma todo dia para sonhar. Sabe, um mundo onde o amor de quase todos vai se esfriar. A Bíblia diz que com a multiplicação das iniquidades, o que é iniquidade? É o pecado regulamentado. Iniquidade, por isso que as nossas autoridades públicas são tão importantes, especialmente o legislativo. Por quê? Porque esse é o lugar onde todo contexto de iniquidade entra. Preste atenção, a palavra iniquidade vem do hebraico avon, a mesma palavra para o cosmético, avon. Mas não fica acusado se você vende avon, usa avon, passou avon para vir para o culto, está tudo bem, o demônio não está com você. Vai trabalhar, vai vender seu negócio amanhã. E pelo amor de Deus, o avon não me processa. A internet está uma doideira, irmão. Mas a palavra hebraica para iniquidade é a mesma palavra avon. A mesma palavra. Que significa o quê? O sentimento por trás do pecado. Agora vamos tocar num assunto aqui que eu sempre toquei, agora está na hora de tocar. O pecado é aquela prática individual. Eu peco.
Mas quando eu estimulo uma prática coletiva, eu estou aderindo ou propondo uma ideia de iniquidade. Existe um ciclo para a iniquidade, por isso que Deus mata. E Deus matou mais que o diabo. A gente vai ver na série de terça-feira, Deus não existe. A gente vai ver. Deus matou mais que o diabo, por quê? Porque depois de 400 anos, há um ciclo para a iniquidade. Olha para mim, preste atenção nisso. Há um ciclo para a iniquidade. Quando dá 400 anos, Deus precisa intervir com juízo sobre aquela nação. Salmo 9,17: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Por isso então fica constatado que aquela nação abandonou Deus. A multiplicação da iniquidade faz com que o amor de quase todos se esfrie. Deixa eu dar um exemplo mais prático sobre iniquidade. Aborto é pecado? Fala que é, fortão. Fala mais fortão. Mais forte ainda é. Aborto é pecado. Quando eu pratico o aborto, eu estou pecando. Agora, quando o aborto é regulamentado, e essa prática se torna uma prática de todo mundo, isso sai do contexto de pecado e entra na esfera de iniquidade. Quem está entendendo? Aí Jesus diz o seguinte: com a multiplicação dos pecados regulamentados, e são vários os pecados que estão sendo regulamentados, e que Deus nos dê autoridade. Gente, eu fiquei tão feliz com tanta mobilização de gente de Deus nas filas para votar pelo conselho tutelar. Que Deus nos dê conselheiros tutelares, homens de Deus que protejam nossos filhos, nossas crianças, de qualquer ideologia, que deixe ela ser criança. Com a multiplicação dessas iniquidades, o amor de quase todos se esfria. Porque o amor de quase todos se esfria, o medo vem. O medo se apropria da terra. E o medo começa a formar os seus viciados, as cracolândias do medo. Gente que não faz nada por medo, gente que não decide por medo, gente que não cresce por medo, gente que não avança por medo, gente que não prospera por medo, gente que não perdoa por medo, gente que não se relaciona por medo. Entretanto, quando o amor está presente, antes o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Os discípulos tiveram medo. O contrário do medo é o bom ânimo. O contrário do medo é a disposição de sair do lugar que você está, dessa situação que você se meteu, dessa situação que você provocou. Sabe, você usou a sua força para decidir e provocar, escolher, e as suas escolhas te levaram para esse lugar. Agora, em nome de Jesus, o bom ânimo vai te tirar desse lugar. O bom ânimo vai fazer você andar em outra estrada. O bom ânimo vai fazer você se aproximar de Deus. O bom ânimo é necessário para eu não achar que as aparições de Deus são fantasmas, para eu não achar que aquilo, que a pedagogia que Deus está trazendo para a minha vida é o diabo. Faz sentido para alguém o que eu estou dizendo, irmãos? Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele estava explicando o significado supremo da mente que interpreta a vida com bom ânimo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É assim que a mente de quem está carregado de bom ânimo opera. É assim que ela funciona, plantada no chão do ânimo. A minha vida anda sobre as águas. A minha vida caminha, a minha vida vive experiências, a minha vida vive a provisão, a minha vida vive, sabe, a concretização das promessas, dos planos de Deus. Por quê? Porque eu tenho bom ânimo. Estou nem feliz, estou chorando, vocês nem sabem o tanto. Estou matando urso e leão, pastor, e ninguém está vendo, mas eu estou animado. Eu estou crendo, eu vou continuar. Porque Ele vive,
Posso crer no amanhã, Você acredita? porque Ele vive. Temor não há, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. O bom ânimo é quando eu sou o primeiro a acreditar, e que lá na sua casa, na sua família, você seja o primeiro a acreditar. O bom ânimo é essa dimensão psicológica de uma fé que transcende, que vai além dos sentimentos, que vai além dos arrepios, que vai além das emulações, que vai além dos elogios, que vai além do ninguém me põe no tanque. Alguns já estão afundados, sem sair do barco, por conta da capacidade de crer na visitação de Deus. Alguns já se afundam no barco. Outros, como Pedro, disse ao Senhor: manda eu ir até você. Então vem, em nome de Jesus, que você tenha coragem de enfrentar os seus medos, de lutar contra os seus medos, e depois dos seus medos você vai encontrar Deus de braços estendidos, dizendo: vem, eu tenho novas experiências para você. Aquilo que você sonhou um dia vai acontecer em nome de Jesus. Essa barreira de medo, quem enfrenta é você, quem quebra é você. A maior parte da nossa existência não é feita de afetos, não é feita de afirmações. A maior parte da nossa existência é feita de dores. Eu escrevi uma poesia uma vez numa música de Salomão: para recomeçar tem que levantar para esses 180 graus na sua vida. Das mentes vazias o diabo se apropria para ampliar a sua rede de oficina. Mas apesar da dor eu pude perceber que o que aprendi chorando, nenhum sorriso ensina. Nenhum sorriso vai te ensinar o que você aprende só em lágrimas. Se você tiver bom ânimo, você verá Deus caminhando na sua direção, em meio à escuridão da existência, em meio às suas aflições, as aflições que você vive agora. Você verá o Senhor vindo na sua direção. Você vai ver Deus vindo ter com você, falar com você, estar com você. Tinha uma ilha onde o pessoal nessa ilha vivia da pesca. Era uma ilha, e eles viviam e sobreviviam da pesca. E um belo dia eles se reuniram, todos os pescadores, e saíram para fazer uma pesca de muitos dias, de 3 dias. Eles iam ficar em alto mar. E eles reuniram toda a família, se despediram, prepararam as embarcações, saíram em 2 barcos. Cerca de 15 pescadores, 14 pescadores, 7 em cada um dos barcos. E eles saíram, se despediram, beijaram as esposas, se despediram dos filhos e foram mar adentro. Um dia e meio que eles estavam no mar, veio uma tempestade que eles não haviam previsto. E essa tempestade veio e ela durou cerca de 2, 3 dias. E ela foi muito brutal na ilha, muito brutal. E essa tempestade começou a afastar esses homens para uma rota do mar que eles não conheciam. Eles começaram a ser empurrados pelas ondas. Um dos barcos veio a deriva, se afundou. Eles ficaram todos se refugiando em um barco só. E já tinha passado 4 dias, 5 dias, 6 dias, e eles em alto mar. Já não tinham mais comida, já não tinham mais água, já não tinham mais nada. Lá na ilha, as mulheres começaram a chorar e lamentar a perda dos maridos. Porque se aquela tempestade foi brutal na ilha, imagina o que ela não foi lá em alto mar. Seria muito mais forte. Passaram 7 dias, 8 dias. E como de costume, as mulheres já lamentando a morte dos maridos, disseram: nossos maridos e filhos, as mães daqueles pescadores, as mulheres daqueles pescadores, as crianças foram para a praia para chorar a morte deles. Muitas coisas foram destruídas na ilha.
E elas estão lá chorando, chorando, se lamentando, chorando muito. Uma das mulheres de um dos pescadores tinha uma criança muito pequenininha. Deixou a criança dormindo em casa e seguiu a cerimônia da ilha. Foi chorar pela morte do marido. Mas a criança, o bebê dela de 2 anos, acordou, bateu a mão na lamparina e a casa começou a pegar fogo. E elas lá da ilha chorando a morte do marido, quando olharam uma casa incendiada, ela correu e ela só conseguiu salvar a criança dela. Perdeu tudo que tinha. A casa queimou inteira. Imagina o caos naquela ilha. Perdemos os maridos, perdemos amigos, perdemos filhos. E agora uma entre nós perdeu a casa, perdeu tudo que tinha. Isso foi à noite. Pela manhã ouviu-se um som de alegria na praia. Muito grito, muita alegria, muito fervor, instrumento, música, todo mundo tocando. E as pessoas foram para lá para saber o que era. Quando eles avistaram, era um barco vindo. E à medida com que o barco se aproximava, eles foram percebendo que todos os pescadores estavam no barco. E eles se alegraram muito. Se alegraram muito, com exceção da mulher, com o bebê no colo, pensando: como que eu vou anunciar, falar para o meu marido que ele não vai ter nenhuma casa para descansar? E aquelas pessoas se alegraram. E os homens desceram muito fragilizados, desidratados daquela situação e tudo mais, e abraçaram eles e cuidaram deles. E de repente o pescador abraçou a esposa, abraçou o filho. E a mulher, muito triste, muito chateada, muito sentida, disse: meu amor, nós perdemos tudo. Eu vim ontem para chorar, a gente achou que vocês tinham morrido. E a gente então começou a chorar. Eu deixei a nossa criança em casa, a nossa casa pegou fogo e a gente perdeu tudo que tinha. O marido reuniu as forças que tinha e começou a sorrir e se alegrar com a criança no colo, abraçado com a esposa. Levantou a mão, chamou a atenção de todo mundo e disse: olha só, deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós estávamos perdidos no mar, sem esperança. Nós estávamos entregues à morte. Mas nós só conseguimos voltar para casa, nós só conseguimos voltar para a ilha porque a minha casa pegou fogo. A minha casa pegou fogo e a gente, sabe, foi guiado pelo fogo da minha casa e a gente conseguiu chegar aqui. Então, às vezes, só talvez, algumas áreas da sua vida estão pegando fogo. Só talvez a sua casa está pegando fogo. Mas Deus permite esse fogo para te trazer de volta. Não é um fantasma, não é o diabo. É a pedagogia de Deus trazendo você de volta. É a pedagogia de Deus gerando em você, sabe, uma capacidade de fabricar bom ânimo e de ir até quando você não tiver vontade. Mas aqui é para onde eu preciso ir, é para lá que eu vou, Senhor, então eu vou. Bom ânimo é você que tem. E bom ânimo é essa beleza de olhar a vida. E aí você vai entender que todas as coisas cooperam para o seu bem, porque tudo é Deus. Tudo é Deus. Tudo é o Senhor. É a mão de Deus na sua vida. É o favor, é a graça. É a beleza do Espírito Santo conduzindo você a toda a verdade. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto das oliveiras mintam, ainda que no curral não haja gado, ainda que tenha dado tudo errado, todavia eu me alegrarei no Senhor e me exultarei no Deus da minha salvação. Chega de ter medo. Chega de fundamentar suas decisões no medo. Medo de ter filho. Eu tenho contado tantos casais que têm medo de ter filho. Mas o mundo está muito mal, pastor. É muito difícil. Quando o mundo era muito mal e muito difícil, eles matavam os bebês, Deus levantou naquele mundo mal e difícil Moisés, um libertador. Quando o mundo era muito mal e muito difícil e matavam os bebês, o Espírito Santo mergulhou no ventre de uma Maria e colocou um bebê, um libertador no ventre dela. Se você está com medo de ter filho no tempo difícil, saiba o seguinte, mulher: Deus quer usar o seu ventre para gerar um libertador para a geração dele. Seu filho vai ser um libertador. Chega de medo. Vai ter bom ânimo. Feche seus olhos um instante.
Feche seus olhos.